E vem conferir uma análise do 9º episódio da 2ª temporada de Dandadan. E o episódio começa da mesma forma como o último se encerrou, com o Okarun começando a sua luta contra o Didi, os dois no seu formato demônio. E eu simplesmente adorei essa luta. Não simplesmente pela animação, que eu acho boa. Inclusive, eu acho que até em outras lutas de Dandadan, a animação foi melhor. A animação conseguiu uma fluidez melhor, que deixou até a coreografia das lutas melhor. Mas quando eu penso como um todo, o que eu adorei dessa luta foram dois fatores. Primeiro, o fator de estilo de luta. Como que eles conseguiram descrever muito melhor qual que é o estilo de luta de cada um aqui. Na primeira luta deles, lá no começo da temporada, isso não ficou muito descrito. Aqui a gente consegue entender melhor. O olho demoníaco, o estilo de luta dele é muito mais à distância. Por isso que você pode ver que ele pouco chega perto do Okarun. Ele usa muito aquela bola demoníaca para poder atingir ele. Já o Okarun é um estilo de luta mais corpo a corpo. E esse estilo de luta é muito legal porque ele consegue gerar cenas muito boas, inclusive mostrando a importância do episódio passado, porque a bola demoníaca ela encara vários lugares ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo o Okarun, quando lutou contra os músicos clássicos, ele teve que utilizar a habilidade de escapar de tudo. Então você vê como realmente o treino funcionou para alguma coisa. O Okarun só não treinou e ficou forte do nada, não. O treino teve diferença para sua velocidade, para sua força física, mas também o estilo de luta ajudou. Outra coisa que eu adorei dessa parte da luta seriam as cores. Quando começa a luta, visivelmente o Didi está em vantagem. E o que acaba acontecendo? O cenário à volta deles é completamente roxo. Você vê o destaque do roxo do olho demoníaco, o destaque do corpo do Didi misturando um roxo com um preto. E o Okarun, ele tem um destaque muito pro branco e pro vermelho e pro preto. Então quando o Didi está em vantagem, que é quase a luta inteira, tem muito destaque pro roxo, o roxo mais claro. Quando chega pro final da luta e o Okarun vai virar a batalha, ele vai ganhar, aí você percebe que o cenário fica todo vermelho. Isso é muito legal, inclusive quando eles se batem, tem uma disputa de roxo com vermelho que fica muito bonito. Então a luta poderia ser melhor na coreografia e talvez na animação. Mas quando você pensa como um todo, o que teve em volta de mostrar o estilo de luta, de mostrar a importância do treinamento e principalmente as cores da luta nessa parte, do roxo quando um tá em vantagem, com o vermelho com o outro quando tá em vantagem, é muito bom. Inclusive, a escolha do vermelho para se destacar com o Okarun completamente preto, como se fosse um demônio mesmo, me agradou bastante a estética dessa parte do episódio, e o Okarun acaba ganhando a luta, chutando o Didi pra longe e destruindo completamente a casa. Depois disso, o Didi, o olho demoníaco, acaba falando que ele adorou isso. Ele achou incrível e que fazia tempo que ele não se divertia tanto na sua vida. Ele chega perto do Okarun e fala: se transforma de novo que eu quero continuar me divertindo dessa forma. O Okarun dessa forma fala que não vai se transformar porque o olho demoníaco é muito fraco. Então, se ele quer lutar contra o Okarun mais vezes, ele vai ter que se fortalecer. E depois que se fortalecer, eles vão continuar lutando. O olho demoníaco no começo não aceita isso. E o Okarun fala: esse é meu acordo. Você vai treinar sem matar pessoas e só vai lutar contra mim. A gente vai lutar uma vez por semana, toda terça-feira, depois da escola. Mesmo que pareça um diálogo bobo, é o Okarun tendo uma estratégia de batalha. A estratégia de batalha dele seria: vamos fazer com que ele não mate mais ninguém, focando em lutar só contra mim. E no fim das contas, o olho demoníaco acaba aceitando. Então a partir de agora, o olho demoníaco não pode matar ninguém, ele também não pode lutar contra ninguém sem ser o Okarun toda terça depois da aula. Achei interessante a estratégia dele. Logo depois, a Momo conversa com a vovó Turbo e pergunta o que está acontecendo. E a vovó Turbo fala: o plano do Okarun não é destruir o olho demoníaco, é realmente fazer com que ele seja uma pessoa boa, mostrar que ele pode se divertir. E isso é muito interessante também, porque não é algo de graça ou algo forçado. Porque qual que é a grande ideia do olho demoníaco? Desde o começo, quando ele apareceu, ele era uma criança que foi morta, e depois que ela foi morta, ela só queria
queria ter uma vida normal. E é isso que ela queria ter, poder brincar com as outras pessoas. Só que quando ele vira o olho demoníaco, ele não tem mais como fazer isso. Ele acredita que ele vai suprir sua raiva matando todo mundo. Quando o Okarun dá essa oportunidade dele se divertir, dele brincar como ele nunca brincou, ele aceita. Então realmente não é algo forçado, que não faz sentido, não. Porque o autor de Dandadan consegue construir muito bem a narrativa. Eu já falei isso em outros episódios. Ele sabe como construir e como desenvolver toda a sua narrativa, porque ele tem controle dos seus personagens. No fim, o olho demoníaco aceita, ele acaba tirando a cueca e falando assim: eu posso não matar, mas você tem que cuidar muito bem dessa cueca, porque quem está aqui dentro quer matar ele. Ou seja, todo mundo que foi morto sucumbiu num objeto amaldiçoado. Esse objeto amaldiçoado acaba sendo uma cueca. Então por isso que ele só usa uma cueca, porque todo mundo que já morreu e quer vingança está lá dentro. Ele tira e deixa com o Okarun, e aí depois começa a abertura. E a cueca vai ficar com aquele monge lá no seu templo. Ele fala que lá é o melhor lugar para ele conseguir guardar e manter controlado toda aquela parte amaldiçoada. Ele vai embora. Logo depois, os pais do Didi acabam aparecendo, algo interessante. Afinal, quando eles destruíram o verme xingante, meio que tirou toda aquela maldição que tinha em cima deles. Eles voltaram a ficar saudável e o Didi acaba ficando todo envergonhado. Logo depois, o Okarun e a Aira estão indo embora. A Momo tem um momento fofo com o Okarun, onde a Momo fala: você só vai falar tchau, não vai fazer mais nada. Querendo dizer que ela queria que fizesse um abraço, um beijo, falasse alguma coisa a mais. Logo depois, a Aira tem um ciúmes, tem uma briga entre elas, e eles acabam indo embora. Nessa parte, a vovó Turbo, a vovó Seiko e a Momo acabam conversando, e elas têm uma ideia de que para elas relaxarem, elas têm que ir para um spa. Elas vão pro spa, tem um dia no spa, uma parte bem divertida também. Elas voltam para casa e pensam: agora a gente tem que reconstruir tudo. Como a gente vai fazer isso? Como vai conseguir dinheiro? E nessa hora aparece a Aira, o Okarun, o Camarão, o seu filho e um novo personagem misterioso que a Momo acaba chutando no rosto. O Camarão fala que aquela pessoa ali é um grande amigo dele que ele conhece há muito tempo e que ele é um ótimo construtor, que ele vai ajudar elas a reconstruir a casa que está destruída. Essa parte, ela poderia ser só uma parte rápida, mas eu achei ela muito engraçada porque esse personagem novo, esse amigo do Camarão, ele é muito engraçado. A forma como ele reage, a forma como ele age, e o Camarão falando que ele está muito agradecido, mas ele completamente revoltado, eu achei muito divertido, uma sacada muito divertida. Logo depois, o Camarão apresenta que ele tem um objeto que pode ser modelado a partir do que você imagina. Você modela na sua mão e o que imaginar vai se transformar. E tem uma sequência deles construindo a casa que continua sendo divertida, fofa e divertida. Elas constroem a casa e a gente já vai pro dia seguinte. No dia seguinte, o Didi parece estar treinando com seus pais. Mas na verdade, ele está correndo até a casa da Momo, porque elas vão ajudar a reconstruir a casa. Chegando lá, eles têm uma grande surpresa, que a casa já está reconstruída. Logo depois, corta pro dia seguinte, onde o Didi e a Momo estão voltando para a escola. Chegando perto da escola, o Didi acaba falando que ele e o olho demoníaco estão se dando bem, que ele se transformou várias vezes e o olho demoníaco não fez nada. Chegando perto da escola, as meninas ficam apaixonadas pelo Didi. Ele faz suas graças, só que na hora que ele está fazendo graça, uma menina acaba oferecendo uma água fria para ele. Essa água fria, que seria um suco de manga, um suco que eu não esqueci qual que é o gosto, ele acaba tomando e ele se transforma no olho demoníaco. Então a Momo acaba tirando ele de perto e o objetivo dela é encontrar um suco gelado, um suco quente, para poder fazer com que ele volte ao normal. Ela não encontra, então a partir de agora vai ser o Didi na escola como o olho demoníaco. Aí tem uma sequência super engraçada, super divertida, da Momo tentando controlar ele e mostrar pro olho demoníaco como que é a vida na escola. Depois ela tenta comprar um almoço onde acaba para ver se encontra algo com água quente, também não encontra, ele continua sendo aquele demônio. Essa sequência é muito boa, porque além de ela ser engraçada e divertida, acaba mostrando um caminho que o anime vai levar para o olho demoníaco se tornar alguém bom. Porque o olho demoníaco, ele não tem nenhuma noção do que é um convívio com a humanidade. Ele sempre foi uma criança que foi presa numa casa, onde nunca teve nenhuma liberdade para conversar com ninguém, então ele não sabe como é que é um contato humano mínimo. Então quando a Momo acaba mostrando como é que é a vida escolar, acaba mostrando como funciona o dia a dia deles. Com certeza isso vai funcionar para os próximos episódios, que vai mostrar como ele vê que a vida humana não é ruim. E talvez no final desse arco, que provavelmente vai acontecer, ele não vai querer mais destruir a humanidade. Então o episódio foi tudo muito bem amarradinho para chegar nisso. Logo depois, uma das amigas da Momo acaba mencionando que será que o Didi foi feito por um fantasma do condomínio?
A Momo não sabe o que é isso, afinal a Momo não tem celular. Ela mostra que existe um fantasma no condomínio, que é a notícia do momento e que assusta todo mundo. Quando ela vê, já que é um fantasma, não aparece nada, mas aparece uma bola dourada e é a bola do Okarun que eles estão procurando e que ele perdeu. O episódio se encerra. Logo depois tem uma cena pós-crédito onde aparece um personagem novo, que eu já vi na internet que ele é um personagem muito querido para quem leu o mangá. Eu não li o mangá, mas quem leu o mangá sempre me fala muito bem desse personagem. Tô muito ansioso para ver sobre ele. E aí sim, o episódio se encerra de vez. Bom, esse episódio eu acredito que ele mostra tudo que o Dandadan tem de bom. Começando pelos seus personagens. Ele consegue usar muito bem o carisma dos personagens ao longo do episódio. Porque a luta inicial, foi o que eu falei, ela poderia ser muito melhor. Ela, inclusive, é um ponto que me decepciona um pouco. Apesar da linguagem visual ser boa, ter ideias muito boas através da luta, eu achei que ela seria maior e melhor. Então isso foi um pouco decepcionante pra mim. Mas tirando isso, a luta, ela é muito bem feita em questão de cor, ela mostra muito bem como funciona o combate deles, e isso me agrada. Então a animação em si poderia ter mais fluidez e ser uma luta melhor, mas de modo geral eu gostei do conceito da ação. E o resto do episódio seria só um episódio normal, que muita gente falaria, nossa, não levou a nada. Mas aí é que vive a genialidade de Dandadan, que seria ter personagens carismáticos, que até com pouco faz com que você transforme muito. A Momoko Okarun, se você não se importa com eles, você meio que não ligaria para a relação deles. Aqui, os dois são personagens tão carismáticos, tão envolventes, que você se importa e liga pra eles. O Didi é a mesma coisa, o personagem novo com o amigo do camarão, muito engraçado. Então ele consegue misturar toda a cultura desse universo de Dandadan, expandindo um pouco, misturando como ele consegue estabelecer conceitos apresentados desde o começo dessa temporada. Ele consegue gerar um episódio que, se não é o melhor da temporada, com certeza é muito engraçado, muito divertido e ótimo pra passar o tempo. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Ei, o que achou do 9º episódio da segunda temporada de Dandadan? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.